Bom dia, nono ano. Mais uma semana se iniciando. Estamos nós aqui novamente para darmos início a mais uma aula de geografia. Hoje, que é segunda-feira, 31 de maio de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje é um conteúdo novo. Nós vamos falar sobre um mundo urbano. Vamos conhecer um pouco sobre o processo de urbanização das grandes cidades e também sobre o crescimento da população urbana. Vamos lá para mais uma aula? O processo de urbanização. A urbanização é o crescimento no qual a população urbana cresce às taxas mais elevadas do que a população rural, ou seja, a população da cidade mais do que a população do campo. É um fenômeno demográfico que se caracteriza pela tendência de concentração da população de um país ou região nas cidades. A urbanização mais acelerada aconteceu a partir das revoluções industriais, que foi a revolução das empresas, das indústrias, entre a segunda metade do século XVIII e o século XIX, em países europeus, nos Estados Unidos e no Japão. A industrialização atraiu contingentes populacionais do campo para as cidades, ou seja, essas pessoas iam em busca de empregos e de vidas melhores, em razão da necessidade de mão de obra para as fábricas. Em países como Brasil, México, Argentina e outros, a urbanização é mais recente, ou seja, não começou há muito tempo como em outros países. Intensificou-se a partir dos anos de 1950 com o crescimento da atividade industrial. É importante lembrar, porém, que em alguns desses países, como é o caso do Brasil, a urbanização não foi resultado apenas da industrialização, mas também de problemas existentes no campo, como a concentração fundiária, o difícil acesso à propriedade da terra e outros problemas. Como veremos adiante, a mecanização e a introdução de inovações científicas e tecnológicas em atividades agropecuárias também tem relação com a urbanização nos últimos 50 anos. O crescimento da população urbana. Até o início do século XIX, a população urbana mundial não havia atingido 7%. Cerca de 2 séculos depois, em 2008, pela primeira vez na história, a população urbana ultrapassou a 50%, cerca de 3,3 bilhões de pessoas. Segundo as previsões da Organização das Nações Unidas, a ONU, esse número chegará a 5,2 bilhões em 2030, representando cerca de 60,4% da população mundial e a 6,7 bilhões em 2050, ou 68,4% do total. Estima-se que nas próximas décadas o crescimento urbano nos países desenvolvidos não será muito elevado, cerca de 13%. Entretanto, duplicará principalmente em países da Ásia e África em cerca de 15 anos. Diante disso, uma parcela cada vez maior da população mundial estará exposta à pobreza, ao desemprego e aos riscos ambientais associados à urbanização acelerada, como a deficiência de saneamento básico. Segundo a ONU, 30% da população urbana mundial vive em condições de pobreza. Cerca de 1 bilhão de pessoas moram em áreas irregulares e habitações precárias, e entre 20 e 40 milhões de famílias não têm moradia. A falta de emprego é outro grave problema, levando 37% dos moradores de áreas urbanas a trabalhar na informalidade, ou seja, trabalhar irregular. Além disso, se confirmada a previsão de que até 2050 a população urbana será de 6,7 bilhões, a pobreza nas cidades deverá se agravar caso não sejam tomadas providências para erradicá-la. Ou seja, isso ocorrerá devido à falta de emprego para essas pessoas.
Os problemas associados à urbanização serão mais graves nas megacidades e nas megápolis. Nós vamos já ver na figura 1. Em 1950, Nova York e Tóquio eram as duas megacidades no planeta. Em 2007, havia 19 e em 2018 o número de megacidades passou a ser de 33. A maioria concentrada nos países menos desenvolvidos, onde os problemas econômicos, sociais e ambientais são graves, como o desemprego, a violência, a carência de transporte público, poluição, saneamento básico deficiente e vários outros problemas. Nós temos aqui na figura 1 as aglomerações urbanas mais populosas do mundo em milhões de habitantes no ano de 2025. Não chegou o ano ainda, mas já existe essa estimativa. Nós podemos observar aqui que no Brasil, essa aglomeração urbana concentra-se principalmente na cidade de São Paulo, com 21,4 milhões de habitantes. É um das cidades mais populosas do mundo. Nós podemos ver que as mais está entre 20, 21, 26 e 36, que é Tóquio, no Japão, onde tem a maior concentração de pessoas. Nas próximas décadas, os países emergentes e os menos desenvolvidos serão os principais geradores de megacidades, enquanto o crescimento desse tipo de aglomeração urbana nos países desenvolvidos tenderá à estabilização. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.